Olá a todos, eu sou Isabela Formigoni, sou especialista em marketing e juntos nós somos sócios, proprietários e casados de um laboratório de desenvolvimento de formulação de cosméticos. Nós estamos no momento aguardando nosso primeiro filho e diante dessa circunstância levando em consideração todo o nosso conhecimento de composição de cosméticos, nós fomos buscar quais seriam os cosméticos melhores para que eu pudesse usar como gestante. E olhando para o mercado, nós percebemos grandes falhas em cosméticos para gestantes. Além do número reduzido de cosméticos voltados especificamente para gestantes, estes que se destinam a gestantes especificamente, apresentavam falhas e problemas muito grandes na composição. Substâncias nocivas, alérgenas, que poderiam afetar tanto a gestante, a saúde da gestante, quanto a saúde do bebê. Ao ver isso, particularmente, eu fiquei super preocupada. E agora, o que eu posso usar e o que eu vou usar como gestante, justamente para sanar os problemas que a gente sabe que a gestante tem, como a estria, o problema dos edemas, que são os inchaços nas pernas e braços, e várias outras questões que acometem a gestante ao longo da gravidez e também depois no puerpério. Então, durante essa pesquisa, nós chegamos em algumas conclusões que nós sentimos que temos que compartilhar com vocês. Então, primeiramente, nós fizemos uma análise qualitativa, ou seja, nós estamos analisando o que está na composição desses produtos através dos dizeres do contrarótulo. Então, a gente vai ensinar para vocês agora como fazer uma análise criteriosa, tá, de composição de contrarótulo e como você pode extrair o máximo de informação possível dos contrarótulos que você, dos produtos que você pretende utilizar, tá bom? Então, nós vamos ensinar agora como interpretar a composição dos produtos. Então, primeiramente, é convencionado, também por uma questão de abordar o mercado externo, por uma questão de exportação de produtos, que as empresas coloquem, tá, a composição dos seus produtos pelo INCINAME. O INCINAME é como se fosse um RG de cada substância química escrita convencionalmente pelo mundo, tá bom? Geralmente esse nome é um nome do compositor químico em inglês, tá? Nas regras de rotulagem de produtos, a maior regra, a regra mais convencional é a seguinte: quando a concentração dessa matéria-prima for maior que 1%, ela tem que ser colocada em ordem decrescente de quantidade, tá bom? Então, enquanto essa matéria-prima for maior que 1%, ela está obedecendo uma ordem decrescente, o que força com que a primeira matéria-prima, que sempre se inicia na composição do produto, seja o veículo, em 90% dos casos, a água, tá? Além disso, você coloca em ordem decrescente, você pode pôr de forma aleatória quando ela for menor que 1% em concentração, mas geralmente, por facilidade, se coloca em ordem decrescente em quantidade. No final dessa composição, quando existe a presença de um potencial alérgeno, existe a presença de uma matéria-prima que pode causar alergia, em 90% dos casos proveniente das essências, ela tem que estar constada no final do contrarótulo, tá bom? Então, se o seu produto, a composição do seu produto tem uma essência e ela tem alérgeno, mas ela está na concentração menor do que o possível de se causar alergia, ela não aparece na composição. Significa que sempre que o alérgeno tem o potencial de causar alergia, ele está lá também com o intuito do cliente que sabe que tem alergia a uma determinada substância, não faça a compra desse produto, tá bom? Então, entendendo mais ou menos o jogo que é a composição, nós vamos para a análise crítica. Qual é o intuito da gente passar isso para vocês? Para que quando você vá olhar um produto, olhar essa composição, você consiga pelo menos identificar
algumas pegadinhas do mercado. Uma delas, por exemplo, a gente vai abordar a questão do quantidade de óleo, quantidade de extrato natural e qual é o veículo do produto. Muitas vezes o produto fala não tem álcool, mas tem álcool ali no primeiro item da composição. Então significa que ele não só tem álcool, como não é reduzido em álcool, como muitos produtos fazem de marketing. Mesma coisa o extrato. Se você olhar e ele está lá no final daquela lista, significa que tem pouquíssimo extrato. Só para falar que tem. Tá? Exatamente. Além disso, olhe no final sempre que você vai ver ali, a gente vai te mostrar alguns exemplos de quais são os alérgenos. Muitas vezes tem muito alérgeno ali no final. Então fica atento, porque é um produto que, além de não ser hipoalergênico, que a gente vai ver exemplos do mercado que dizem que são e não são, além disso, eles têm muito alérgeno. E esse alérgeno para a pele, por exemplo, da barriga da gestante, ele pode ser nocivo, porque é uma pele que já está sensibilizada, porque ela está muito sobrecarregada, ela já está muito esticada. Então, muitas vezes você vai comprar um óleo anti-estria e, na verdade, ele vai causar mais estria. Então... Bom, o que a gente vai fazer, então? A gente vai entender o que a gente conversou. Quem vê cara não vê coração. Ou seja, mesmo que um produto olhe, ele tá ali, ele é verdinho, ele tem um aspecto de ser saudável, ele tem uma florzinha na embalagem, indicado para você especificamente gestante, ele pode conter substâncias que são nocivas, tóxicas e causadoras de alergia, tanto para você quanto para o seu bebê. Então, fique muito atento. Não olhe para a cara do produto, não leia natural e necessariamente acredite nisso. E por isso nós vamos ensinar vocês como observar e entender quais substâncias podem ser nocivas nesses produtos. Então nós vamos observar exemplos práticos de produtos que são indicados a gestantes, mas que contêm de fato substâncias nocivas às futuras mamães e seus bebês. O primeiro exemplo que a gente pegou foi o sabonete íntimo. Embora ele não seja indicado especificamente muitas vezes para gestantes, ele é um item muito comum da higiene feminina. Ele é indicado especialmente para fazer o equilíbrio do pH e com ação bactericida. Tá? Muitos deles também contêm, supostamente, nós vamos ver se é verdade ou não, extratos naturais. É muito comum para a gestante também que seu obstetra, que seu ginecologista indique o uso do sabonete íntimo de maneira mais regular, justamente para evitar qualquer problema nessa região que possa afetar o bebê. Lembrando que esse produto está entrando em contato com algo que está muito próximo do útero. Então, a gente tem que levar em consideração que é um produto que pode apresentar muito risco se não for corretamente utilizado ou se tiver substâncias nocivas. Então, vamos dar uma olhada nos exemplos de sabonete íntimo que a gente tem no mercado atualmente. Bom, pessoal, então vamos começar pelo assunto dos extratos naturais. Muitas vezes você vai comprar o seu produto e ele está lá com extrato com tal ativo natural e ele afirma ter este extrato natural. Porém, aqui a indústria brasileira de extratos, ela é muito diversa, tá bom? Então ele pode até conter este extrato natural. Porém, esse extrato natural tem que ter características de um extrato natural. Nós temos a foto aqui de um extrato glicólico de camomila com uma cor turva, uma cor escura, uma cor que lembra um chá de camomila. É esse tipo de extrato que é verdadeiro. Muitas indústrias utilizam extratos totalmente transparentes. Isso significa que a concentração de ativo natural é muito baixa. Ou esse extrato tem uma cor sintética, ele não tem uma cor de produto natural. É da mesma forma que, por exemplo, a Fanta laranja tem uma cor alaranjada extremamente sintética, que não tem nada a ver com a cor de um suco de laranja. Muitos extratos são pigmentados artificialmente, que não é nada legal. Outra coisa, esse extrato tem um cheiro de essência sintética, um cheiro de perfume. Ele não tem o cheiro, por exemplo, da camomila ou da aloe. Isso significa que esse extrato é falso. Existe uma coisa na indústria, tá, de cosmético
que é chamado extrato fiscal. Pô, mas o que é isso? O fornecedor de extrato natural, ele faz um extrato com 99,999% de água, põe um pouquinho do seu extrato, registra na Anvisa, paga o imposto, tá? Ele faz toda a parte fiscal para estar de acordo fiscalmente que esse extrato é verdadeiro. E a indústria paga bem baratinho nesse extrato e na sua prestação de conta tá lá que ela compra, utiliza extrato natural. Mas ele só tem efeito fiscal, ele só tem um efeito para um contador ou para o fisco, porque de matéria-prima verdadeira não tem nada, tá? Então isso é uma coisa que você, fabricando o seu produto, pode controlar. Você nunca vai conseguir saber se um produto que diz ter um extrato natural tem de fato. Porém, lembre-se dessas características. Se o produto diz que ele é composto por mais de 90% de ingredientes naturais, como a gente vê em muitos apelos de marcas famosas, porém, se o produto que na embalagem diz, por exemplo, que contém mais de 90% de ingredientes naturais, ou muito extrato natural, ou muito óleo vegetal, e é totalmente límpido, transparente, basta olhar para esse extrato de camomila que nós estamos mostrando para vocês. Se eu coloco muito extrato de camomila como um ativo de resultado de fato, esse produto não tem como ser totalmente transparente e límpido. A mesma questão tem uma cor sintética. Se ele tem uma cor brilhante, porém com um fundo límpido, ali um fundo transparente, aquele verde muito brilhante, ou aquele laranja muito brilhante, que lembra, né, a Fanta laranja, já significa que a cor dele é sintética. E se ele tem um cheiro muito forte de fragrância, significa que ele vai conter uma quantidade muito elevada de fragrância. Tudo isso são sinais para você, como consumidor, analisar quando você está diante de um produto que diz ser natural. Então, fique muito atento quando você encontrar essas características, porque eles podem sim conter substâncias nocivas. Vamos olhar então especificamente para a composição desses produtos que dizem ser algo, mas que no fundo não são. Bom, esse é o exemplo de um sabonete íntimo que é o mais famoso do mercado, tá? Mais indicado por dermatologistas, mais indicado por médicos e o mais famoso. Com certeza você já ouviu falar nessa marca. Bom, pessoal, então, no contrarótulo desse produto, ele já está citando que ele é hipoalergênico. Porém, quando você vai olhar a composição, na fragrância tem a presença desse linalol. Vamos ver as referências bibliográficas sobre o linalol? Então, nós temos essa referência aqui, tá? E o artigo citado aqui, um artigo em espanhol. Então, limoneno, geraniol, linalol são sensibilizantes cutâneos. Então, eles podem causar reações de hipersensibilidade na pele. Lembrando que, nesse caso em específico, no sabonete íntimo, a gente não está falando de pele de fato, a gente está falando de mucosas, que são muito mais sensíveis. Será que é bom ter linalol em produto que entra em contato com mucosa? E, primeiramente, a gente já tem um grande exemplo de algo que afirma ser, mas não é. O mais famoso sabonete íntimo do mercado afirma com certeza que ele é hipoalergênico, mas ele apresenta já o linalol. O linalol que é considerado um alérgeno pelas regras de cosmético da União Europeia. A nossa próxima análise da composição é... Quando você lê a composição, lembra que a gente falou que no início da composição sempre vem a matéria-prima que está em maior quantidade? Esse produto começa com uma matéria-prima que chama whey. O que é isso? Se alguém achar o que é um whey, me responde, é whey protein, por um acaso? Esse índice não existe. Isso não é uma matéria-prima, isso não é um produto químico. Entendeu? E, por um outro lado, a matéria-prima que tinha que estar em maior quantidade... Isso é a primeira da lista? Isso é a primeira da lista, que é a água... Está no final. Então,
qual que é a confiabilidade de que essa composição está seguindo as regras corretas e que essa formulação é bem formulada? Sendo que uma empresa famosa de grande porte coloca um whey no meio da sua composição. Em primeiro item ainda, e a questão é, o que é o whey? Whey protein? Proteína hidrolisada do trigo? É o trigo? É o trigo líquido? O que é isso? O que é isso? Não existe esse INCNM. Dessa forma, a gente não pode nem afirmar do que se trata essa matéria-prima, que já é preocupante, visto que já não consta na tabela do INCNM. Da mesma forma, a água, que seria o veículo comum de qualquer sabonete, a água sempre está presente em maior quantidade num sabonete líquido, ela é o veículo comum, ela vem por último. Ou seja, a gente já vê que está tudo errado. Exatamente. Além disso, nós temos a presença de uma matéria-prima aqui que não é legal ter. A presença da soda cáustica, o hidróxido de sódio. Para que pôr soda cáustica num sabonete íntimo, gente? Existe a indústria farmacêutica, essa indústria cosmética que investe tantos milhões, que tem essa enorme infraestrutura, que faz marketing, que divulga seus produtos, coloca soda cáustica para regular o pH dos seus produtos. Não é legal ter, não faz bem ter soda cáustica aqui, e é uma matéria-prima extremamente agressiva. Com certeza ela vai estar em pequena quantidade nesse produto, porém não é legal pôr.